Defendi Israel por 2 anos e estava errado. Isso foi um grande erro. Falei sobre história, fatos e valores. Expliquei a posição de Israel de forma racional, mas estava errado. Isso não é sobre Israel e nem mesmo sobre os palestinos. Vou dar alguns bons exemplos em um momento, mas antes, deixe-me dizer sobre o que isso realmente se trata. É sobre os próprios manifestantes. Eles não querem entender o conflito. Eles querem se sentir bem consigo mesmos. É sobre culpa, sobre como querem ser vistos, sobre o desejo deles de pertencer a algo. E é aí que o foco deve estar: o movimento do ódio, o movimento antisionista do qual eles fazem parte. Quando defendi Israel, me coloquei exatamente onde eles queriam. Eles espalham uma calúnia e eu respondi explicando, defendendo, justificando. Mas eles não estão aqui para discutir fatos ou história. Tudo gira em torno deles. Eles acreditam que fazem parte de um movimento de libertação, de um novo movimento por justiça que são heróis. Precisamos expô-los. Mostrar que, na verdade, eles fazem parte de um movimento de ódio centenário que sempre usou calúnias para demonizar os judeus. Você pode ver o ódio em cada movimento que eles fazem. Mesmo agora, eles pediram um cessar-fogo, e quando há um cessar-fogo, as manifestações violentas continuam e judeus são atacados e assassinados ao redor do mundo. Vamos expô-los. Você pode enxergar a visão de mundo deles como um triângulo: o opressor, Israel, o oprimido, os palestinos e o salvador, eles mesmos. Parece simplista e narcisista? Você está certo. Pegue a Greta como exemplo. Ela é uma ativista climática. O que ela tem a ver com esse conflito? É o desejo dela de parecer uma heroína, uma salvadora, de permanecer em evidência. Perceba que ninguém na mídia perguntou isso a ela. Ninguém questionou suas motivações. Esse é o papel dela, ser uma heroína. Quando o assunto é clima, ela é uma heroína do clima. Quando é Gaza, ela é uma heroína de Gaza. Veja como a mídia aceita isso naturalmente. Outro exemplo é a atriz Hannah Eibender, que sobe ao palco e grita: Palestina livre! O que ela está realmente dizendo? Olhem para mim, me vejam, olhem para mim, eu sou uma heroína, puro sinal de virtude. E o que a torna uma heroína aos seus próprios olhos e aos olhos de seus seguidores? Não são suas ações, mas sim a gravidade dos crimes dos quais ela acusa Israel. Ela não está doando dinheiro nem fazendo trabalho voluntário com crianças com câncer em seu bairro. Não, ela é contra o genocídio, é contra a limpeza étnica, é contra o apartheid. Ela é uma heroína, uma salvadora. Mas ao acusar Israel dos crimes mais graves imagináveis, genocídio, apartheid e limpeza étnica, eles tornam mais fácil ignorar os verdadeiros crimes dos palestinos: a ausência de democracia, liberdade de expressão e liberdade religiosa. O Hamas emitiu uma lei afirmando que mulheres solteiras não podem sair de casa sem a permissão de um guardião masculino. O Hamas executou centenas de habitantes de Gaza nas últimas semanas e rotineiramente mata pessoas gays. Mas isso é insignificante comparado à calúnia de genocídio. E aqui está um erro que eu mesmo cometi muitas vezes. Eu costumava dizer que é absurdo que homens gays, lésbicas e pessoas queer como Hannah Eibender apoiem os palestinos, porque os palestinos os matariam. Pela minha lógica, pessoas razoáveis não apoiariam aqueles que as matariam. E isso diz algo realmente ruim sobre sociedades que prendem ou matam pessoas por sua orientação sexual. Mas, de acordo com a lógica deles, o simples fato de apoiarem pessoas que os matariam faz com que se sintam ainda melhores consigo mesmos. Olha, eu não sou egoísta. Eu fico ao lado das pessoas que me matariam. Eu sou o herói disposto a me sacrificar pela causa, um mártir. Claro, se eles passassem 2 dias em Gaza, mudariam de ideia, mas não estamos falando de fatos, de Israel ou de sociedades muçulmanas aqui. Estamos falando sobre o mundo emocional deles. É isso que importa, como eles se sentem em relação a si mesmos. Aqui chegamos a um ponto crítico. Em vídeos anteriores, usei o exemplo de que os judeus são o canário na mina de carvão, que os judeus são uma minoria não violenta que tem sucesso e é muito sensível a mudanças sociais. Quando as coisas vão bem para os judeus, a sociedade prospera. Quando as coisas vão mal para os judeus e eles vão embora, isso diz algo ruim sobre essa sociedade. Eu não inventei essa imagem, mas tenho outra imagem que eu mesmo inventei. Os judeus
são como um cesto de roupa suja. Você pega sua cueca fedorenta e, antes de pular no chuveiro para se limpar, joga ela no cesto dos judeus. E esse cesto é grande o suficiente para toda a sua roupa mais suja e fedorenta: meias, cuecas, camisetas, lençóis. E não importa qual seja a mancha, suor, sangue, culpa, vergonha, raiva, medo, é só jogar no cesto dos judeus. Vamos ancorar isso na realidade. Nos últimos 2 anos, durante a guerra em Gaza, coisas terríveis aconteceram ao redor do mundo. Na Síria e no Iêmen, crianças estão literalmente morrendo de fome. Militantes jihadistas na África estão massacrando dezenas de milhares de cristãos. Há assassinatos em massa no Sudão. Cada exemplo que eu dei é muitas vezes maior do que o que acontece em Gaza, mas ninguém se importa. Um conflito, no entanto, gerou manchetes intermináveis: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Também houve protestos, mas foram calmos. Nunca ouvi falar de estudantes americanos apoiando a Ucrânia atacando uma igreja ortodoxa russa, ou de apoiadores pró-Rússia no Canadá impedindo estudantes ucranianos de entrarem em campi universitários. Você não vê essa fúria que estamos vendo nos protestos contra Israel. Ninguém pede para abolir o Estado russo ou ucraniano, porque, novamente, no caso de Israel, não se trata de Israel e não se trata dos palestinos. Trata-se das emoções dos manifestantes, da sua raiva, da sua culpa, dos seus conflitos internos. Se um jovem americano se sente culpado por ser branco e privilegiado, acreditando que vive em uma terra indígena roubada, tudo bem. Se ele realmente acredita nisso, pode devolver a casa dos pais dele aos povos indígenas e voltar para o país de onde vieram seus ancestrais. Como judeu, como israelense, não tenho problema nenhum com isso. O mesmo vale para os jovens australianos revoltados. Se ele tem um problema com a história do seu país, está convidado a devolver a terra aos aborígenes e voltar para onde vieram seus ancestrais, provavelmente uma prisão em Londres. Ótimo, mas não jogue seus problemas, sua culpa e sua roupa suja em nós, judeus. Quando você faz isso, só expõe seus próprios problemas e mostra que faz parte de um movimento de ódio. O antisionismo é um movimento de ódio. O antisionismo é racismo. Defender Israel foi um erro, exatamente da mesma forma que, se alguém acusa um judeu de beber sangue de bebê no Pesach, você não vai começar a explicar que beber sangue é proibido e que, o vinho é feito de uvas fermentadas. Você o chamaria de antissemita. Precisamos constantemente trazer a conversa de volta ao mundo emocional do agressor e às calúnias de sangue que eles lançam contra nós. Devemos expor o antisionismo pelo que ele realmente é, um movimento de ódio anti-judaico. Também vou fazer um vídeo sobre a história do movimento antisionista. A parte interessante é que ele foi inventado na União Soviética e é possível traçar sua conexão com a Academia Ocidental e a Irmandade Muçulmana. Existe um bom motivo para o Catar investir 5 bilhões de dólares em universidades americanas. E ao contrário, do outro lado, que só quer se sentir bem consigo mesmo, o nosso lado quer fazer o bem para os outros. Então, se você quiser ajudar, pode doar para soldados das FDI e para as famílias dos reservistas. As doações são dedutíveis do imposto de renda. Então, se você é do ZQA, pode fazer o bem e pagar menos impostos. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Temos uma guerra para vencer. Nos vemos no próximo vídeo. Yalla, tchau!